Bom dia, alunos e comissão julgadora aqui presentes. Nós somos o grupo 3 e estamos aqui para apresentar nosso trabalho sobre o funcionamento de um algoritmo. E por que não explicarmos um pouco sobre o tema com um dos assuntos mais populares de hoje em dia, o futebol. Aqui temos os integrantes do nosso grupo e cada função exercida por ele. Bruno Messias de Souza Lara é o líder do grupo, responsável pela animação e pelo roteiro. Letícia Novaes Marquezine, co-líder do grupo, responsável pela confecção dos slides. Eduardo Tridento Nascimento, responsável pelas perguntas e criação do Forms. Nicolas Matheus Sobreira da Rocha, responsável pela confecção do fluxograma. E Luan da Costa Parício, idealizador do tema e responsável pela divulgação do Forms. O que é algoritmo? Para darmos início, primeiro vamos explicar o que é um algoritmo. Um algoritmo é um conjunto de regras definidas que leva à solução de um problema no número finito de etapas. Por exemplo, a Torre de Hanoi. Elabore um algoritmo que mova 3 discos de uma torre de Hanoi, que consiste em 3 hastes, A, B e C, uma das quais serve de suporte para 3 discos de tamanhos diferentes, 1, 2 e 3, os menores sobre os maiores. Pode-se mover um disco de cada vez, para qualquer haste, contanto que nunca seja colocado um disco maior sobre um menor. O objetivo é transferir os 3 discos para outra haste. Podemos resolver essa torre de 2 jeitos, ou pela lógica ou pelo cálculo. Pela lógica, primeiramente iremos passar o disco de um número 1 para a haste A, por conta de não podermos colocar um disco maior em cima de um menor. Passaremos o disco 2 para a haste C, por conta de não conseguirmos passar o disco 3 para nenhuma das hastes ao lado. Passaremos o disco 1 para a haste C, onde o primeiro ficará em cima do segundo. Assim não infringiremos nenhuma regra. Passamos o disco 3 para a haste A, o disco 1 para a haste B, o disco 2 para a haste A, fazendo ficar em cima do disco 3. Por fim, passaremos o disco 1 para a haste A, concluindo o objetivo da questão. Pelo cálculo, utilizando o método da indução, 2 elevado aos n menos 1, onde o n é o número de discos, 2 elevado a 3 menos 1 é igual a 7, ou seja, serão necessários 7 movimentos para conseguirmos trocar todos os discos de forma crescente para outra haste. Ou seja, o algoritmo dessa torre é mover disco 1 para A, mover disco 2 para C, mover disco 1 para C, mover disco 3 para A, mover disco 1 para B, mover disco 2 para A e mover disco 1 para A. Para a escolha do tema, depois que aprendemos o que é um algoritmo, tivemos que escolher o tema. Como o professor nos deu a liberdade de escolher o tema, ficamos em dúvida do que escolher no início, pois queremos escolher algo que fazia parte do dia a dia da maioria das pessoas. Então, por fim, escolhemos o futebol. Para o planejamento, dividimos as tarefas para cada integrante do grupo. Para facilitar nosso trabalho, criamos um cronograma, onde nele tentamos ao máximo cumprir com as metas dadas para que concluíssemos o trabalho de forma correta e dinâmica. Para a criação do fluxograma, usamos elementos básicos para nos orientar, onde temos o início que nos leva aos objetivos que nos levaram às perguntas para reunirmos informações que são levadas aos bancos de dados que hora ou outra tinham fim, para no final nos proporcionar uma comunidade do futebol apenas usando o fluxograma e o Forms. Para a criação do Forms, após a confecção do fluxograma, dividimos as perguntas e preparamos um Forms para que os alunos respondessem. Perguntamos questões de interesses futebolísticos, como qual time você torce ou prefere FIFA ou PES. Para a criação das perguntas, tentamos sempre pensar que haverá pessoas que não gostam muito de futebol, então criamos questões para que pudéssemos englobar eles nesse meio. Bom, primeiramente os nomes. Nós obtivemos 24 respostas. 43% respondeu que são do segundo ano de exatas, 39% do primeiro ano de exatas. 91% das pessoas respondeu que estuda na parte da manhã. 54% gosta de futebol e 46% não gosta. 67% torce para algum time. 33% não torce para nenhum time. 69% são corintianos, 13% santistas, 6% são paulinos, 6% palmeirenses e 6% flamenguistas. 63% não assiste aos jogos e 33% assiste. Dessa parcela que assiste aos jogos, 89% assiste os jogos do seu time. 67% assiste somente o próprio time e 33% o time que estiver passando na TV.
46% joga futebol e 53% não joga futebol. 100% responde que há escolinhas de futebol na sua cidade. 64% já jogou em uma. 36% nunca jogou. 50% jogava de zagueiro, 16% de atacante, 16% de goleiro e 16% de lateral. 91% nunca teve um sonho de jogar profissionalmente, 9% já teve. 75% jogou jogo de futebol online, 25% nunca jogou. 88% já jogou FIFA, 12% jogaram outros jogos, como o PES. 71% prefere FIFA, 29% prefere PES. 75% já encontrou algum jogador famoso, 25% nunca encontrou. 42% acha Cristiano Ronaldo o melhor jogador, 29% acha o Neymar, 29% acha o Messi. 92% assistiu alguma Copa do Mundo, 8% nunca assistiu. Mais de 90% torce para o Brasil, 72% que a Copa de 2014 foi a que mais marcou. 75% já colecionou álbuns de figurinhas da Copa, 25% não. 78% não conseguiu completar e 22% conseguiu completar. Com esse final de trabalho, podemos afirmar que o algoritmo foi de muita importância para aprimorarmos o nosso conhecimento na realização de um projeto. Esse projeto exigiu um trabalho coletivo para podermos arrecadar resultados de uma pesquisa, como no Forms. Com isso, pegamos as instruções e as dicas que o professor tem dito na aula e, por fim, conseguimos finalizar esse trabalho. Obrigada pela atenção de todos, espero que tenham aprendido tanto que nós aprendemos. Bom dia!